O mundo tem problemas. E é impossível viver sem ver isso. Fome, acidentes, doenças, aquecimento global, suicídio, envelhecimento, guerras, todo mundo sofre na sua vida. E sofrimento é a regra. Além dos problemas óbvios, a própria vida inerentemente a ela, a vida normal, ela envolve sofrimento, mesmo que esteja tudo bem. Na ausência de grande sofrimento, na ausência de grande dor, de guerras, tu percebe que as pessoas sofrem pelas coisas mais mínimas, ok? Desejar qualquer coisa é se decepcionar. Vencer é alguém tem que perder. E viver é a certeza de morrer. E aceitar esse processo natural é algo sofrido, mas é algo necessário. Ao longo de toda a história, os grandes filósofos sempre se perguntaram se a vida vale a pena ser vivida. Pô, desejar é se decepcionar, vencer alguém tem que perder, viver é a certeza de morrer, e aceitar esse processo natural é algo sofrido. Então, sempre houve essa questão. A vida é sofrimento, como Buda disse. Buda que teve essa ideia de que desejar é se decepcionar, ok? Tu anda na rua e tu vê, não tem quem não se pergunte. Além do sofrimento normal da vida, que todo mundo vai passar, tem sofrimento desnecessário. Entre aspas, porque todo sofrimento é entre aspas necessário, né? Crueldade, injustiça, e esse sofrimento, mesmo sendo natural na vida, eu coloquei aqui simbolicamente uma pessoa muito jovem que veio a falecer, porque esse é o tipo de coisa que a gente olha e pensa, isso não precisava ter acontecido. Mas isso acontece. Recém-nascidos morrem. Crianças têm câncer. E esse sofrimento é algo que para a maior parte das pessoas vira depressão. Mas a gente tem responsabilidades, tem outras pessoas vivas que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar da gente. Como lidar com esse sofrimento? Como lidar com essas coisas horríveis? Deixa eu te contar uma história sobre por que é tão importante saber direcionar tristeza para motivação. Quando eu tinha 8 anos, eu perdi esse dedo. E foi uma das situações mais difíceis da minha vida. Cara, eu pedi pela minha mãe. Muita gente fala sobre isso, inclusive, mas eu não chorei, que foi uma coisa que os professores ficaram com essa questão. E na época, isso me levou a muito medo. Isso me levou ao medo de morrer, isso me levou a outros medos na minha vida, e eu comecei a perceber que outras pessoas também tinham problemas. Que tu abre a janela, como eu falei, e vê que além do sofrimento básico, todo mundo vai morrer. Isso é algo difícil de se realizar, é algo difícil de lidar isso. E eu vi sofrimento que não precisava, coisas que davam para prevenir, coisas trágicas. Às vezes, quando uma pequena coisa acontece, porque no fundo o dedo não foi totalmente perdido, eu senti como se ele tivesse sido perdido, isso abre os teus olhos para outras coisas. E vendo tudo isso, é comum para muitas pessoas ter alguma crise existencial. Sabe, é muito comum quando o cara tem um pai alcoólatra e o cara virar alcoólatra. Mas tem gente que tem um pai alcoólatra e não vira alcoólatra. Tem gente que sofre um acidente de carro e deixa isso destruir a sua vida. Tem gente que passa por algo difícil e permite que isso seja a motivação para sua vida. Transforme o ódio em combustível de jato. Essa é a base do vídeo de hoje, como ficar motivado em vez de depressivo. Por isso que está aqui. Todos os grandes feitos da humanidade vieram de alguém se importar muito com algum problema. Vocês acham que as pessoas fazem coisas grandes sem dor? Vocês acham que os bodybuilders realmente ficam grandes sem algum sofrimento, sem algum desafio na vida deles? É claro que não. Sofrimento é a origem de grande motivação. Sem grande dor, não existe grande vontade. O aquecimento global e a morte são coisas que têm a ver pra caramba, porque cada um tem um. Cada um tem um. Pra mim, isso foi perceber algo. Pra ti pode ser outra coisa. Tu tem que encontrar qual é a coisa que vai te motivar. Tem gente que se motiva exatamente porque existe o aquecimento global. Tem gente que se motiva por causa das crianças morrendo na Palestina. Cada um se motiva por alguma coisa. Mas o ponto é que isso envolve dor. Não é algo fácil, não é algo simples. Grande motivação só vem com grande dor. E tu tem que ter uma grande dor. Tu tem que se importar muito com algo. Pra mim, isso foi perceber que mesmo quem tem a pirâmide de Maslow básica sofre. Como eu falei antes, eu sofri perdendo meu dedo. Mesmo assim, não foi nada demais. E eu achei que só se eu tivesse proteção física, eu não sofreria mais. Mas a verdade é que todo mundo sofre, ok? A pirâmide de Maslow diz que a tua necessidade mais básica, respirar, emprego, família, ou seja, respirar é a mais básica. Em tese, se a pessoa está respirando, a pessoa está ok, a pessoa está bem. Mas muitas pessoas, mesmo tendo a parte mais básica da pirâmide, a pessoa tem sua necessidade fisiológica, básico, a pessoa tem segurança, a pessoa está num grupo social, a pessoa ainda assim se sente mal. Eu percebi que mesmo hoje, com papel higiênico, com água quente, sem doenças, a gente tem muito mais depressão do que na época que as pessoas não tinham remédio e não tinham água quente e papel higiênico. Vocês não acham isso interessante? Eu achei. Essa foi a minha dor. Algumas pessoas se importam com o aquecimento global, algumas pessoas querem ser médico para curar o câncer. Eu queria resolver a falta de sentido e significado na vida das pessoas, porque era algo que eu sentia. Então essa foi a minha dor. E já que eu sentia muita dor com isso, agora eu tinha duas escolhas. Eu podia ficar depressivo, entendendo isso, ou ficar motivado. Como? Como ficar motivado? Que é o grande ponto desse vídeo. Cara,
Um dos livros que me ajudou foi o livro Man's Search for Meaning, escrito por um judeu. Ele é uma pessoa incrível, e esse livro me ajudou muito. O que esse livro me ensinou? E é um livro que eu recomendo pra vocês. Que a pirâmide não é só uma pirâmide, ela é como um barco. Tu tem as necessidades fisiológicas, e elas são como o casco. Se tu não respira, se tu não tem água, se tu não tem comida, tu não vai conseguir vencer. Tu não vai conseguir fazer nada na tua vida, mas se tu não tem uma vela, se tu não tem propósito, uma missão, tu também não vai conseguir vencer. No livro ele fala sobre como muitas das pessoas que sobreviveram eram pessoas que tinham uma missão. E as pessoas que morreram, morreram de tristeza. Na Segunda Guerra Mundial, os aliados deram uma data pela qual eles salvariam os prisioneiros num campo de concentração nazista. Isso deu vontade, isso deu energia e esperança para eles lutarem para continuar vivos. Para eles lutarem para chegar naquela data onde a vida deles voltaria ao normal. Esse dia chegou. E os aliados não chegaram nesse dia. E o Viktor Frankl, que estava lá nesse campo de concentração escrevendo o seu livro, ele viu mais pessoas morrerem nesse dia do que qualquer outro. Muitas pessoas morreram nesse dia. Por quê? Porque eles não tinham mais energia. Eles já tinham lutado tanto, e o dia que eles tinham lutado tinha chegado e ninguém tinha vindo salvar eles. Esperança. Jesus disse que o homem precisa tanto de esperança e de amor como ele precisa de pão. A gente tem que alimentar as pessoas, mas não alimentar apenas o seu corpo, e sim alimentar a sua alma. Então tu precisa de necessidades fisiológicas, mas tu precisa de uma razão para viver. E tu tem uma razão para viver. Se tu sofre, se tu tem dores, se tu tá depressivo, essa razão que te deixa depressivo é a razão para tu viver. Eu quero agir nisso, eu quero ajudar as pessoas a ter significado, por isso que eu posto, por isso que eu faço vídeos. O sofrimento é inerente à vida. A mesma tristeza que te faz querer desistir é o sentimento que não deveria te deixar desistir. Entende? Mas como? Esse é o grande ponto. Como? O segredo é parar de barrar os sentimentos. E sim ver eles como energia que pode ser redirecionada. Essa é a virada de chave, é o mindset. Jesus precisou ser 100% humano, chorar e sofrer para entender e poder nos ajudar. Ele não é só 100% Deus, ele é 100% humano. Ele não é meio Deus, meio humano, ele é 100% os dois. O Cristo que morreu na cruz era Deus, e Deus morre na cruz. Se tu não acredita em religião, eu entendo que pra ti é uma história mitológica. Mas entende como se fosse então só uma história para tu tirar uma lição, mesmo que tu ache que não aconteceu. Tu tem que entender que essa história, a moral dela é que Cristo sofre, Cristo tem empatia e a dor dele é transformada em motivação. Ele se permite sofrer. Ele não foge dos seus sentimentos. Se tu fugir dos teus sentimentos e tu não se permitir sofrer, tu não vai conseguir sofrer. Tu tem que aceitar a natureza do sofrimento. E isso não é fácil. Eu tenho vários vídeos sobre cada parte desse processo. Mas é essencial entender que vergonha não entra na equação. Tu não deve ter vergonha do teu sofrimento. Tu não deve fugir dele. Tu precisa do quê? Sentir que teu sofrimento é importante. Tu precisa de gestalt. O ser humano é grupal, ok? O ser humano não foi feito para ficar sozinho. O ser humano não foi feito para não ter um grupo. A gente é mais parecido com formigas do que como tu imagina. Durante toda a nossa história, a gente viveu como caçadores-coletores. A gente viveu em grupos onde se o teu aliado, se o teu amigo, se o teu irmão falhasse, tu morreria. A relação entre homens é algo divino. A relação da família, a relação de um partido, todo tipo de relação. E por que isso importa? Sentir que tu faz parte de algo é sentir que o teu sofrimento importa. Hoje em dia a gente vive nessa sociedade invisível, estilo Coringa, onde tu sofre sozinho, ninguém te entende, ninguém te ajuda, tu não ajuda ninguém, porque tu não é só a vítima. Tu também não consegue se conectar com ninguém, ninguém se conecta em ti, mas tu não se conecta em ninguém. Então, é uma via de duas mãos. Sentir que só tu vê o sofrimento da vida sozinho é demais, é peso demais. Tu precisa de fé e através de esperança de algo maior do que tu. Assim como os prisioneiros no campo de concentração precisavam de uma data que eles fossem ser salvos, tu precisa de algo a acreditar. Tu precisa achar que a faculdade vai salvar a tua vida. Tu precisa achar que quando tu passar no concurso público a tua vida vai ser melhor. Eu sei, parece absurdo, né? Porque achar que a felicidade vem amanhã também é um perigo. Mas isso não significa que tu não tem que ter esperança de que as coisas vão melhorar na tua vida. Tu vai fazer elas melhorarem, mas tu precisa correr atrás. E para acreditar nessas coisas, tu precisa que outras pessoas acreditem. O Yuval Noah Harari nos fala isso no belo livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Os seres humanos acreditam em coisas porque outros acreditam. Não vai tentar ser o David Goggins, o lobo solitário e fazer tudo sozinho na vida. A verdade é que as coisas na vida só dão certo quando tu tem um mínimo grupo, quando tu corre atrás de coisas que outras pessoas acreditam também. Dinheiro só existe porque outros acreditam em dinheiro. Se todo mundo parar de acreditar em dinheiro, a economia para de funcionar. Qualquer cara que estuda economia aí no chat, qualquer cara que estuda, vai me dizer isso. Inclusive eu tô gravando esse vídeo aqui em live
com a galera falando. Se vocês quiserem participar das minhas lives nos vídeos futuros e contribuir, de vez em quando eu faço algumas de graça, às vezes não, toda hora eu tô fazendo com a galera do meu grupo pago ali na descrição, ok? Pessoas com dores comuns e que não aceitam isso estão conectadas. Pessoas que passam pelas mesmas dores, pessoas com os mesmos sonhos. Tu precisa ter uma mentalidade de vencedor quanto a isso. Tu precisa ter a esperança. O problema é também a bola de neve de falta de esperança. Eu falo sobre isso muito nos meus vídeos. Tu começa a beber, já que tu bebe, a tua namorada não transa mais contigo, ela não te acha tão bonito, já que ela não transa mais contigo, tu começa a ver pornografia, já que tu vê pornografia, ela te larga, já que a tua namorada te larga, tu começa a trabalhar pior, aí tu começa a fazer menos dinheiro, vocês sabem como é que é, né? É uma bola de neve de coisas ruins. E não é tão simples mudar isso. A galera fala como se fosse algo simples. Tu precisa de uma bola de neve de coisas boas na tua vida. Tu precisa se radicalizar no momento que tudo na tua vida virar algo bom. Tudo que acontece na tua vida, tu consegue usar como combustível. Como, por exemplo, pra mim, isso funciona. Tem gente que, ao passar por um trauma, vendo alguém morrer por erro médico, essa pessoa, em vez de se traumatizar ainda mais, ela fica mais motivada a ser um médico melhor. Tem gente que, tendo um pai alcoólatra, fica mais motivado a converter os outros a não beber. Tem pessoas que, vendo um hospital ruim ou vendo um alcoólatra, faz o seu fogo arder ainda mais. E tem gente que faz isso arder ainda menos. E tá tudo aqui, ó, na cabeça. Mas a cabeça não é só tu sozinho. Esse é o grande ponto. Se tu levar só uma coisa desse vídeo, que seja, tu já tem as respostas. Tu só precisa fazer as perguntas certas a si mesmo. Tu só precisa fazer as perguntas certas. Tu só precisa aprender a reagir da maneira certa. E como isso funciona? Isso funciona de uma maneira muito simples. Se muitas pessoas se importam com algo, essa coisa melhora. Se muitas pessoas se importam com a fome seria resolvida. Se muitas pessoas se importam com o buraco, aquilo é resolvido. A razão pela qual as tuas coisas não estão se resolvendo é porque as pessoas não se importam. Dinheiro é meramente um símbolo para pessoas se importarem. E esse vai ser o tópico do nosso próximo vídeo. Como fazer as pessoas se importarem com o teu problema, como direcionar dinheiro para o teu problema, como resolver os teus problemas e como começar a agir isso. Porque é isso que tu precisa. Tu precisa de confiança, tu precisa de atitude e tu precisa fazer coisas, em vez de só ver vídeos, ler livros e às vezes ficar nessa passividade. Tu precisa ser ativo. Sabe, Katen, isso que tu tá dizendo é a maior realidade. Sempre que fazer algo negativo virar uma bola de neve. Ultimamente tenho pensado mais em colecionar pequenas vitórias. Esse será o tópico do nosso próximo vídeo. Quem quiser dar uma reolhada na live poderá dar uma reolhada. Esse era basicamente o tópico de hoje. Eu pretendo postar esse vídeo em um momento, regravar as partes que ficaram boas. E eu sempre gosto de gravar vídeos com vocês, tendo o olhinho de vocês me vendo ao vivo. Muito obrigado por todo mundo que participou. Eu pretendo aparecer bem mais. Me sigam no Instagram, que eu posto vários stories e atualizações. Talvez eu faça outra ainda mais, hein? Mas por agora eu vou dar uma pausa. Até.